Educação à distância, mudando realidades. Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo à nossa, olha só, aula 4. Disciplina Gestão de Micro e Pequenas Empresas. Sou o professor Alberto Viana, estarei aqui nessa unidade, tá? Assim como das demais, para nós passarmos esse conteúdo que é de suma importância para a sua vida, tá bom? Para o seu conhecimento, para o seu crescimento profissional. Então assim, ó, não perde, se acomoda, fica tranquilinho aí e vamos começar o conteúdo. Eu, hoje, estou vestindo, né, o meu terno aqui, é cinza, escuro, a camiseta clara, calça, jeans escura, sapato social. Eu sou de cor parda e tenho aí 1,75 m. Vamos para o conteúdo agora que você já me conhece, porque eu quero te dizer uma coisa. Conteúdo de primeiríssima qualidade, tá? Conteúdo que, como eu falei nas outras aulas, você tem obrigação de também buscar as fontes, tá? As referências que estão no material de apoio aí no ambiente virtual. Não deixa para estudar isso na última hora, não deixa para consultar isso só quando você tiver uma dúvida, não. Assistiu esse vídeo, vai para o material, ou vai para o material, depois vem para o vídeo só para a gente tirar alguma dúvida, de repente o professor está explicando ali algo que já está escrito aqui, mas com a explicação é muito mais fácil. O vídeo não é tudo, lembre-se disso. O material que está aí, sim, tá? Vai te levar a um nível muito maior de conhecimento nessa disciplina. Então vamos para cá, ó. Quais são então os objetivos da aula, professor? Entender o gerenciamento do negócio, tá? E também conhecer aí um pouco mais aí dos aspectos legais que regulam as micro e pequenas empresas. Já vamos direto para o assunto então, ó. Gerenciamento do negócio. Olha só essa situação. A mortalidade das MPS está diretamente relacionada a erros cometidos onde? Vou grifar muito bem isso aqui, ó. No planejamento, no gerenciamento e também no comportamento dos empreendedores em fatores externos diversos, tá? Segundo Marcelo Nakagawa, um autor, professor do INSPER, né, Instituto, não basta ter boas ideias para gerir uma empresa. São necessários, olha a palavrinha-chave aqui de novo, disciplina e aprendizado contínuo, não é só uma vez, em gestão, tá bom? Para sair do estágio amador e tornar-se um empresário, ou seja, é necessário conhecimento. É necessário aprendizado contínuo, é necessário planejamento, organização e tantos outros fatores externos que irão colaborar para que o seu negócio mantenha-se ativo, em pé e em boas condições, tá? Essa parte que ele falou aqui, ó, gerenciamento no comportamento dos empreendedores. Olha só o comportamento. Como assim, professor? Digamos que tu está lá gerenciando a tua micro e pequena empresa, começa a vender bem, começa a ter bom lucro, mas tu já pega esse lucro e já compra logo um carrão. Ah, não, porque agora eu preciso mostrar para todo mundo que o negócio está indo de bem a melhor, né? E aí você já compra logo aquele carrão e aquela caminhonete que custa lá mais, 2 vezes mais do que o valor da sua empresa, e aí tu começa a se endividar. Olha o comportamento, tá? Você começa a se endividar. E aí daqui a pouco teu negócio está indo bem, mas acontece algum pequeno problema, um probleminha simples, tipo uma pandemia, né? E o teu negócio precisa fechar as portas. E aí, como é que fica? Tu está com a dívida, o negócio parado, olha a questão do comportamento. Não estou dizendo que você não deva comprar, não. Claro, se você tiver condições, se a empresa realmente estiver indo bem, você tem que melhorar. Mas não esquece de melhorar primeiro a empresa, depois a consequência vem a melhora na sua vida, no seu consumo e tudo mais. Mas que você precisa fazer isso de forma organizada, planejada. Você vai correr um risco, tá? Mas esse risco precisa ser calculado. Planejamento é tudo, tá bom? Olha aqui, ó. Atitudes que distinguem o empreendedor de sucesso daquele que tende ao fracasso. Gente, são palavras, ó, totalmente distintas, ó. Sucesso e fracasso, opostas, né? Ó. Antecipar-se aos fatos. Antes de seguir para o próximo tópico, deixa eu comentar isso aqui. Antecipar-se aos fatos. Como assim, professor? A pandemia chegou
e eu não saberia como agir, porque eu não sabia que essa pandemia ia estourar assim dessa forma, no mundo, no Brasil, né? Como é que seria a situação? Quando fala-se antecipação aos fatos, é você conhecer muito bem o seu negócio e como funciona a dinâmica dele. Existem períodos que você vai vender mais e existem períodos que você vai vender menos. É antecipar-se para que naquele período que você vai vender menos, você tenha reserva suficiente para se manter sem atrapalhar o bom andamento das finanças do teu negócio. Tá? Uma pandemia era algo totalmente inesperado, você teve que se readaptar. Tá? Se você não teve, muita gente quebrou, muita gente continuou, muita gente inovou e trouxe coisas novas e até melhorou o seu negócio. Tá? Olha só, opostos diferentes. Isso são coisas que o empreendedor precisa estar atento. Olha só, quem vende chocolate, vamos colocar aqui um exemplo da Nestlé. A Nestlé vai vender de repente ovos de Páscoa muito mais em que época? Na época da Páscoa. Agora, ó, começando aqui o período, né, até a Páscoa, enfim, eles já começam o período de produção. Vai vender muito mais. Tá? As empresas que trabalham com panetone vai vender que período? Mais ali na época de Natal, dezembro. Aquele mês de dezembro você já começa. Adoro um panetone com café. É muito bom. Não sei se você gosta aí na sua região, mas eu adoro. Tá? E, enfim, diversos outros presentes, como de repente presente do Dia das Mães ou Dia dos Namorados, que vendem ali muitas rosas, cestas, café, são todos negócios que passam a lucrar mais. Então o empresário, o empreendedor precisa se antecipar aos fatos. Está chegando uma data comemorativa. O produto que a minha empresa vende é um produto que é procurado pelos consumidores, então eu vou me preparar para esta data. Porque senão alguém vai lá, tu não tem nem variedade, tu não tem nem opções. Perde a venda e continua naquela mesmice de sempre, fazendo com que o teu negócio fique ali por muito tempo estagnado. Então antecipe-se aos fatos. Vamos para os próximos. Como eu falei anteriormente, buscar intensamente informações é aquela situação lá do aprendizado contínuo, tá? Persistir nos objetivos. Mas diga-se persistir nos objetivos não é a situação de ficar ali batendo na tecla até dar certo. Tem objetivo que muitas vezes foi mal planejado. Ou ao longo do caminho ele precisou ser replanejado, tá? Ser refeito para que você pudesse alcançar. E muitas vezes você não fez isso. Mas aí você continua ali batendo naquela tecla, só que aquilo não dá mais certo. É aqui, ó, persistir nos objetivos, mas de forma consciente. Isso aqui está dando certo? Ok, não está, você tem que cair fora. Vamos para mais. Ter um plano de ação, claro, para poder atingir as metas e também os objetivos, né? Saber onde quer chegar e também manter um relacionamento ativo, ó, com outras empresas, bancos, entidades e governos. Olhe bem para mim aqui. Concorrente é perigoso para as empresas? De um ponto de vista econômico, muitas vezes ele é, mas por um outro lado ele é um parceiro, porque muitas vezes você consegue analisar deste concorrente o que ele está fazendo de bom para que você também possa fazer de uma forma melhorada dentro das suas condições e oferecer às vezes um produto até melhor do que o concorrente. Às vezes o concorrente tem muito mais poder aquisitivo que você, mas você consegue extrair as melhores ideias dele, adaptar para a sua realidade, num processo chamado benchmarking, tá? E transformar o seu produto ou serviço, fazendo com que ele continue vendendo e até alavancando muito mais. Gente, é para frente que se anda, é para cima o tempo inteiro, não é para baixo, tá? E aí você pensa, não, professor, mas é muito complicado, né? Eu tenho que pensar em tudo isso. Tem, se você quer ser um gestor, você precisa analisar todos os fatores e também precisa analisar o ambiente externo para ver como é que ele está, seu concorrente, a política, tá? A economia, como tudo isso está e como isso interfere no seu negócio, tá bom? Pensa nisso. Olha aqui, ó. Outros fatores ainda que influenciam no sucesso ou insucesso, ó. Possuir experiência. Sem experiência é difícil, às vezes, você se manter no mercado, tá bom? Ter motivação para abrir o negócio, precisa, não adianta você abrir na marra, tá? Precisa estar motivado, querer de fato, aproveitar oportunidades, acredite, elas aparecem. E se você as perde, às vezes demora para aparecer, se é que aparecem. Ter um planejamento, isso aqui é básico, tá?
ter recursos necessários, tá? E, é claro, para frente é gerenciar o negócio. Então, o que seria gerenciamento? A gente falou tanto em gerenciamento do negócio. É um processo que consiste na coordenação do trabalho da equipe e também na alocação de recursos para alcançar os objetivos. Ainda, é o processo de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar o seu empreendimento. Inclusive, essa última teoria aqui de comandar, o processo de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar o seu negócio, ainda é lá da teoria clássica, tá? Teoria clássica de Fayol, lá nos idos de 1920, 1930, na época que as grandes indústrias, após a Revolução Industrial, estavam ali num processo de crescimento contínuo, tá? Isso aqui. Depois, ao longo do tempo, você viu lá a disciplina de teoria das organizações, que inclusive foi eu mesmo que dei, tá, esse conteúdo. Você viu que ao longo do tempo essas diretrizes administrativas, elas foram, reduziram-se, né, a planejar, organizar, dirigir e controlar. Se liga nesse conteúdo, não deixa passar despercebido. Olha aqui, gente. De maneira simples, é preciso que você tenha visão e acumule as questões estratégicas, táticas e operacionais. As principais são, olha eles aqui, acabei de falar, planejamento, estabelecer objetivos e meios para alcançá-los. Não adianta você só estabelecer objetivos, mas não buscar quais são os meios para poder alcançar, tá bom? Organização é o segundo item, ou a segunda diretriz. Estruturar os recursos para alcançar os resultados esperados. Organiza a tua empresa, estrutura o recurso. Isso aqui serve para marketing, isso para maquinário, isso para produto de matéria-prima, enfim. Comando, selecionar, desenvolver e motivar pessoas para atingir os objetivos estratégicos da empresa. Aqui está muito o papel do líder, tá? Se não tiver liderança, você não tem uma empresa organizada. Controle, monitorar recursos e resultados. Opa, está chegando numa fase ali que o dinheiro está acabando mais rápido, ou a venda está baixa, ou o meu produto não está atendendo as expectativas, tá? E muito menos as necessidades do consumidor. Eu preciso começar a organizar isso, tá? Opa, comprei demais e estou com muita parcela. Lembra da questão do financiamento do carro? Agora em pouco, estou com parcela muito alta. Eu preciso reduzir a minha despesa, tá? Para que ela se mantenha no mínimo ali no 0 a 0, para eu poder ter um poder de reação e ter tempo para poder planejar coisas novas para atrair novamente o consumidor para a minha empresa, tá bom? Aspectos legais, já falamos nela, mas não custa repetir. A Lei Geral, conhecida como Novo Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, né? Ela foi instituída aí pela Lei Complementar 123, 14 de dezembro de 2006, ela estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas, tá? As empresas de pequeno porte, EPP, no âmbito dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. Tá? Os principais benefícios, né, para as MPS foi o regime unificado de apuração e recolhimento dos impostos e contribuições. Antigamente, o microempresário, para poder abrir sua empresa, ele pagava um monte de impostos, tá? Não é que ele deixou de pagar esse monte de impostos, não. A diferença é que foi criado um único, que está fracionado em cada um desses monte que ele precisava pagar. Que ele tinha que ir na junta comercial, tinha que ir na Receita, tinha que ir não sei mais aonde, em vários lugares para poder reunir todo esse monte de imposto. Agora não. Cria-se um, ele pagou, sai dividindo para todo mundo. É dessa forma, basicamente, que acontece. Desoneração tributária das receitas de exportação e substituição tributária. Dispensa do cumprimento de certas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Não quer dizer que ele esteja livre, tá, dessas obrigações trabalhistas, não, mas algumas ele está dispensado. Claro, nada daquelas que vá ferir ali, de repente, o direito do trabalhador. Pensa nisso. Não é, não, tá tudo certo, então eu posso ficar devendo INSS e FGTS. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tá? Você vai ter um problema muito grande. Outra, simplificação do processo de abertura,
a alteração e encerramento das MPS e também a facilitação do acesso ao crédito no mercado. Eu já tive uma microempresa que infelizmente ela não deu muito certo, durou pouco tempo com a sociedade, tá? E esta empresa eu fechei ela de forma muito rápida, tá? Da mesma forma que eu fui rápido para abrir, eu também consegui fechar. Lógico, basicamente ela não tinha dívidas, então isso já ajuda muito o processo. Se não deu certo, fecha e está tudo certo, você planeja e recomeça de novo. Já empreendi em outros setores e hoje ainda continuo empreendendo. Graças a Deus tem dado muito certo. Mas se você trabalha de forma organizada, tá bom? Ainda, preferência nas compras públicas, né? O microempreendedor ele tem essa preferência, estímulo à inovação tecnológica, incentivo ao associativismo, né? Na formação de consórcios para fomento de negócios, incentivo à formação de consórcios para acesso a serviços de segurança e medicina do trabalho, regulamentação da figura do pequeno empresário. Para quê? Para criar condições para a sua formalização e também, claro, tem uma facilidade no parcelamento de dívidas, né, tributárias para adesão aí ao Simples Nacional. A partir das alterações lá na Lei Complementar 147, o MEI, o microempreendedor individual, ele passou a ser considerado, política pública de incentivo à formalização e inclusão social. Na primeira aula lá na unidade 1, nós falamos da importância das MPS para o Brasil, para o desenvolvimento do país. Olha aqui, política pública de incentivo à formalização e inclusão social. Isso virou um programa de política pública. Tá? O governo passou a perceber que, de fato, o microempreendedor ele é necessário. Eu falei isso várias vezes para a geração de emprego e renda. Ele que faz a roda girar. Tá? Um pouco mais de um quarto do PIB nacional é composto por receita oriunda de micro e pequenas empresas. Um quarto. Tá? Então você pega todo o PIB nacional, divide ele em 4 partes. Uma sozinha, um pouco mais do que uma, é só de receitas oriundas aí do micro e pequeno empreendedor. Olha só a importância. Tá? Então ele usufrui de benefícios mais amplos, entre eles a garantia de que todos os custos relativos à abertura, alvará, licença, funcionamento, alterações, entre outros, estão reduzidos a zero. É uma facilidade, tá? E alguns princípios dessa lei geral é a geração de emprego, distribuição de renda, acabei de falar. Então, redução da informalidade, porque trouxe uma facilidade para ele poder abrir e fechar, pagar menos imposto, incentivo ao crescimento das empresas, ampliação da competitividade e também ao desenvolvimento da economia. Ainda, passei aqui a mais, algumas formas de sociedade no Brasil. A sociedade simples, né, que está ligada aí a atividades relacionadas à prestação de serviços, ela remete a parcerias entre profissionais prestadores de serviços, constituindo casos nos quais eles mesmos exercem a atividade para a qual a sociedade existe. Tem também a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, tá? Tem ainda a sociedade limitada, isso aqui a gente já comentou, todos eles aqui tem no seu material, não adianta eu ficar lendo tudo isso para você. A sociedade comandita por ações e também a sociedade anônima, que nós já citamos aqui para você. Para a próxima aula, nós vamos trabalhar, então, instituições políticas, públicas e programas de apoio para as micro e pequenas empresas. Então, se você perder alguma parte, volta esse vídeo aqui, vai pesquisar lá nas referências que estão previstas aí no AVA, na minha biblioteca, e estuda, meu querido, porque isso aqui é um conteúdo resumido, tá? Nessa videoaula, para que você tenha esse conhecimento e esse entendimento um pouco maior, tá? Do que aquilo que está, o entendimento pessoal do professor, do que aquilo que está previsto dos vários autores aí no seu material de apoio. Te aguardo, até mais.
Educação à distância, mudando realidades.